Então, chegando ao Botafogo, o problema do Botafogo não é o modelo. O modelo, gente, do Botafogo deu certo. Às vezes eu fico lendo os comentários, Bandeira é maluco, de onde o Botafogo tirou 1 bilhão de receita? Gente, o Botafogo vendeu muito jogador, ganhou Libertadores, brasileiro, fez mais bilheteria em 2024, foi para o Super Mundial, o patrocínio aumentou consideravelmente, a LFU também, o Botafogo colocou muito dinheiro para dentro em 2024 e 2025. O modelo do Botafogo, com o scout funcionando muito bem, tudo ajustadinho, o time de 2023, que já deu fortes indícios, né? No final, infelizmente, não foi campeão brasileiro, mas em 2024, com mais investimentos, o Botafogo ganhou 2 títulos. O Botafogo gerou muita receita. A receita está aí. O Botafogo, que é um clube grande, um clube gigante, conseguiu gerar receita de várias formas em 2023, 2024, só que está dentro de um modelo multiclubes, que tinha um clube lá na França, o Lyon, precisando muito de dinheiro, e o Textor foi tirando o dinheiro do Botafogo e mandando para o Lyon. Hoje saiu mais uma matéria do JP Fragoso, grande parceiro em O Globo. Parte do dinheiro que estava colocado em contrato, o aporte que o John Textor teria que fazer no Botafogo em 2025, foi para o Lyon. Além de premiação por títulos, dinheiro por venda de jogador do Botafogo, o aporte que deveria ter sido feito, que estava estabelecido em contrato, parte disso também foi para o Lyon. Então o dinheiro chegou, mas a má gestão, quando tudo deu certo, atrapalhou a partir daí. Não foi o Botafogo se endividando completamente para ganhar e depois ficando quebrado porque fez isso. Não, o Botafogo botou dinheiro na mesa, conseguiu gerar receita, e com essa receita gerada por má administração do John Textor e de quem estava ao lado dele, ou está ao lado dele, o clube acabou quebrando. Sobre a dívida de 3 bilhões, a dívida pode chegar a isso se os 2 grupos investidores que recentemente aportaram um dinheiro no Botafogo com o John Textor, forçando muito a barra para isso, não virarem sócios. Se esses grupos não virarem sócios do Botafogo, aí pelos juros altíssimos, que já falamos várias vezes aqui no Placar Aberto, a dívida se torna quase que impagável, 3 bilhões de reais. Mas se esses grupos não se tornarem sócios, se eles se tornarem sócios, aí não vira dívida, vira aporte, investimento, e o John Textor vai conseguir lidar com eles. Só que o Diogo Dantas informou também, e é verdade, o Clube Social do Botafogo trabalha há algum tempo em silêncio para tentar tirar o John Textor, mas o John Textor está por uma liminar também. Só que não dá para tirar de qualquer jeito. Você tem que procurar investidores no mercado. O associativo tem 10%, então o Botafogo já trabalha, né? O social do Botafogo já trabalha com uma... esqueci o termo agora que eu quero utilizar, mas é uma empresa para captar um novo investidor no mercado e tirar o John Textor. E aí eu vou ser bem sincero. Uma captadora, né? Uma captadora. Para captar, é porque é uma empresa tipo... eu esqueci o nome agora. É porque é uma captadora, mas a gente chama de por outro nome. Mas tudo bem, dá para entender. Então, o John Textor dificilmente vai durar muito Consultoria, tempo no Botafogo. Seria, não? Creio eu. Não é consultoria não, Papa. É tipo a XP, mas é outra. Então, não é a empresa de mercado financeiro, né? Mas porque é uma consultora época, de mercado financeiro, não deixa de ser a consultoria, mercado financeiro, não deixa de consultora, captadora de investimento. Eu acabei dando o nome da XP, a BTG. O Botafogo está contando com a BTG também. Contou com a XP quando o John Textor chegou como um novo sócio aí para o futebol do Botafogo. Então, assim, hoje, dificilmente o John Textor vai ter um futuro, a não ser que ele faça algo assim extraordinário. Dificilmente ele vai conseguir ficar muito tempo à frente do Botafogo, porque acabou se enrolando muito. Mas o Clube Social também não pode tirar o Textor hoje de qualquer jeito. Não é uma situação simples, porque o futebol não pode voltar para o social. O social do Botafogo não tem a mínima capacidade de gerir o futebol, ainda mais com as contas que tem hoje, com as dívidas que tem hoje. O Botafogo hoje tem uma estrutura que nunca teve antes, com o clube associativo. O Botafogo tem investimentos que nunca teve antes, tem jogadores que também não tinha, tem
um equipamento, né, que é o estádio Newton Santos, que era mal gerido antes da SAF, muita coisa. Um legado da SAF ainda é muito importante para o Botafogo em termos estruturais. Mas se o futebol voltar para o social, o Botafogo pode ter problemas também. Então a ideia é buscar um novo investidor para aí sim mover ali nos bastidores para a saída do John Textor. Mas nos bastidores ele está cada vez mais isolado. É o que parece aí, viu, Papa? A impressão que eu tenho é o seguinte: isso é um caminho sem volta em relação ao Textor no Botafogo e complementa o que disse agora o Bandeira no fim. Está cada vez mais difícil a gente enxergar alguma possibilidade do Textor seguir à frente do Botafogo. Isso aí tem sido falado pelos próprios botafoguenses nas redes sociais, todo mundo clamando pela saída dele, porque a história só vai piorando, cada dia se descobre uma coisa nova, uma dívida nova. Essa questão aí, muito bem destacada pelo Bandeira. E a gente estava errado, né? Pois é, os 3 bi, na verdade, que são projetados, né, são estimados ali na nota de ontem do Lauro Jardim, na verdade envolvem sim uma dívida anterior, né, uma herança, digamos assim, do associativo, e agora uma nova dívida contraída, ou novas dívidas contraídas pelo John Textor. E sim, mais ou menos, dá para dizer aproximadamente que metade desses 3 bi já eram de uma dívida acumulada antes no associativo, de antes do Botafogo ter se tornado SAF. Mas, assim, difícil a gente continuar enxergando o John Textor, que, acima de tudo, era um cara de confiança, né? Dos torcedores, adorado pelos torcedores, de confiança. Isso mudou da água para o vinho. Eu não vejo o Botafogo com o Textor à frente dele num futuro, inclusive, muito próximo, hein, o Papa? Eu acho que isso aí pode acontecer a qualquer momento, a saída dele. Ô, Ilan, eu não sei se você se recorda que eu trouxe aqui uma informação, o Bandeira estava com a gente aqui, eu falei de um empresário que tinha me contado das coisas que rolavam com o Textor lá no exterior. Lembra, Bandeira, um dia que eu falei sobre isso? Sim. Que tudo que estava acontecendo lá, ele falou, vai explodir aí no Botafogo, vai ser insustentável e ele vai cair. E agora está acontecendo. E o problema é que o torcedor do Botafogo teve dificuldade para aceitar que o Textor estava fazendo realmente essas coisas todas e agora começaram a surgir, né? Começou a ver as coisas acontecendo, aí nova possibilidade de transfer ban, e aí esse mesmo empresário falou para mim, ô Bandeira, que esse transfer ban que a FIFA vai impor ao Botafogo vai ser muito difícil de tirar, porque mesmo pagando, a FIFA não vai querer, ela vai entender que tem tipo há uma repetição e tipo assim, é reincidente, aí tipo assim, tá pagando para inscrever jogador e libera de novo. E a FIFA não vai liberar o Botafogo dessa vez. Vai pagar, vai ter que esperar o tempo do transfer ban para ir cumprir aquilo ali e falar, ó, não teve outro transfer ban nesse tempo, tá entendendo, Bandeira? Não teve outro nesse tempo, beleza. Então o Botafogo pode ter problemas seríssimos para contratar nos próximos 2 anos, 2, 3 anos. É uma situação muito feia, tá? Essa pessoa que me falou aí não é sacanagem, eu não tô falando isso aqui porque, pô, todo mundo sabe que minha mãe é botafoguense, virou Flamengo por minha causa, mas era botafoguense, meu avô era botafoguense materno, e então, tipo assim, cara, eu tenho muitos amigos botafoguenses, eu não falo isso de sacanagem, a gente bota pilha às vezes, beleza, mas eu acho muito ruim essa situação que se criou no Botafogo, e eu e o Pedrosa, na época aqui, que o Pedrosa estava aqui ainda, o Ilan, a gente queimou nossa língua, eu não sei se você se lembra, a gente falou que uma coisa era ter SAF ruim, outra coisa era SAF boa, e que o Textor a gente usou como exemplo de SAF boa. Rapaz, as coisas mudam. Naquele momento era boa, né? Mas era boa. Eu tô arrependido de ter elogiado. Eu tô arrependido de ter elogiado o Textor. Não. Verdade. Não, mas olha só, a SAF do Botafogo ela não era boa porque o Botafogo ganhou, não. O Botafogo teve gestão corporativa. Quer ver, Papa? O Cláudio Prakovnik, que participou ativamente na gestão do Bandeira de Melo, na reconstrução do Flamengo, na reformulação do Flamengo, ele foi convidado uma vez pelo Tairo Arruda, e ele disse isso abertamente em público, para ir ao Newton Santos, onde funciona toda a gestão corporativa do Botafogo. E o Prakovnik elogiou muito. Ele falou, o Botafogo hoje funciona como uma empresa bem-sucedida, de forma horizontal, e o trabalho é bem feito, você respira trabalho lá no Botafogo. E assim ainda é, no caso, nos bastidores. O futebol do Botafogo mudou muito, a gestão de base mudou muito. A base do Botafogo hoje é muito mais bem gerida do que já foi, também com estrutura, com profissionais. O Botafogo tem profissionais de qualidade altíssima, então muita coisa foi bem feita e tem legado. E nas contratações também, com scout também. Só que a partir de determinado momento, o Textor se perdeu. E ele começou a dar indícios muito claros após os títulos. Ano passado, quando você e o Pedrosa diziam que a SAF era boa,
Até ali a SAF era boa. Ele podia ter errado aqui e ali, como todo mundo erra em todas as gestões. Então, não tinha tantos problemas assim. Quando ele começou a levar dinheiro do Botafogo para o Lyon, a acreditar que poderia continuar investindo como investiu em 2024, mesmo tirando dinheiro daqui, aí ele começou a se perder, se enrolar. E qual foi o problema do Textor? Ele não consegue parar. E para não parar, ele mente. E aí ele vai entrando naquele ciclo de não acabar nunca. E agora o Botafogo está com essa dívida aí. Eu lembro que no meu canal, eu canso de fazer meia-culpa no meu canal para concluir. Eu dizia o seguinte: tem muita gente capacitada nos chats aí, a gente dá atenção aos chats, porque é importante. Aí uma galera falava assim: Fabi, o Textor tá tirando dinheiro do Botafogo para salvar o Lyon. E eu, com aquela minha visão de clube associativo de mais de 100 anos, dizia o seguinte: pessoal, vocês não têm noção que o Botafogo não tem condição de salvar o Lyon? Não tem como o Botafogo, com a nossa moeda, salvar o Lyon. E qual não foi minha surpresa? O Textor estava tirando dinheiro daqui para salvar o Lyon. E o Lyon está lá agora com a Michele Kahn, funcionando, e o Botafogo com uma dívida absurda. O Textor não está mais lá para trazer o dinheiro de volta. E esse é um dos problemas. Há outros, claro.